Meio-dia, 2 minutos, estamos de volta. E agora para falar de política, Paulo Roberto já está por aqui. E aí, Paulo? Tudo em paz? Tudo sob controle? Cariri vai bem? Vai bem, muito quente já, sem chuva. Pois é. Minha gente, o presidente Lula fará mais uma viagem internacional. Vai embarcar na próxima quinta-feira com destino a Moscou. Participa de festividades, desfile militar em Moscou, na Praça Vermelha, alusiva à vitória dos aliados e da Rússia contra Hitler há 60 anos, há 80 anos, lá na Segunda Guerra Mundial. E depois Lula retorna pela China. Passa pelo Vladimir Putin, chega pelo Xi Jinping. Lula viaja quinta-feira, olha o destaque. O presidente deverá viajar na quinta-feira e só volta no dia 14. Nós temos os compromissos oficiais, a agenda oficial do Palácio do Planalto para hoje. Aqui estão os compromissos. Primeiro, a turma da comunicação, Sidônio Palmeira e Laércio Portela. À tarde, Lula vai conversar com o doutor Marcos Rogério de Souza. Em seguida, com Rui Costa, ministro da Casa Civil. Depois, com Luiz Marinho, Trabalho e Emprego. E no final da tarde, Jader Filho, que vem a ser o ministro das Cidades. Está havendo uma mudança no Ministério. Eu falei aqui na sexta-feira com o Tiago, troca no Ministério das Cidades. Curioso é que tem coisa no governo Lula que você fica assim meio que... A ministra que será, a mulher que será ministra, já anunciou que vai ser ministra, sem que o ato tenha sido publicado, não saiu nada. E a que vai deixar, continua trabalhando. Não é engraçado? Que nós tivemos um ministro que foi sem nunca ter sido, lembra do Pedro Lucas? Sim. Foi anunciado tudo direitinho, depois da Páscoa aí. E essa agora é sem ter sido nomeada. Então tem umas coisas assim, pois é. um tanto quanto esquisitas. Mas se o presidente Lula viaja quinta-feira dessa semana, a primeira-dama já está em Moscou. Janja, olha só, viajou com uma equipe, um avião da Força Aérea Brasileira, para participar de eventos que antecedem o ápice da festa, que será no sábado. Então, Janja já foi com a equipe dela, fazer uma fala daquela aliança global contra a fome, aquela agenda que o pessoal tem divulgado. Falei sobre o ministro e o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz. Preste bem atenção. Ele era o número 2 do Carlos Lupe, mas não sabia de nada. Então, o Carlos Lupe saiu, pegou o boné e o Volney Queiroz assumiu e está trabalhando muito. Trabalhou sábado, trabalhou ontem e ainda no sábado ele postou um vídeo nas redes sociais dizendo: eu estou aqui no Ministério trabalhando em pleno sábado. Olha só. Amigos, mesmo sendo um sábado, eu estou aqui no Ministério. Cheguei hoje cedo, almocei por aqui, estamos aqui para tomar pé dessa nova realidade. Já que, como secretário executivo, a minha atuação era mergulhada mais na parte burocrática do Ministério e agora eu preciso conhecer com detalhes o conjunto da pasta. Também porque temos um novo presidente do INSS, aliás, com quem já falei ontem por telefone e irei encontrar em breve. Também falei com o ministro Jorge Messias ontem, pedindo que ele me atualize das reuniões de ontem e vamos nos encontrar ainda hoje para isso. E ao acordar hoje eu lembrei do saudoso governador Eduardo Campos, que dizia que o sujeito desanimado não vai a lugar algum. Então eu quero dizer a vocês que eu estou animado, com muita energia. Sei que a tarefa é árdua, mas eu vou honrar a confiança do presidente Lula, do PDT e principalmente dos aposentados, das pessoas que trabalharam a vida inteira e merecem ter a sua velhice amparada. Muito bem. Ele era o secretário executivo, que é quem? É o faz-tudo de todo o ministério. Depois do ministro é o secretário executivo e o ministro se encarrega das entrevistas, de fazer aquela parte oficial e o secretário executivo é o faz-tudo ali. Mas ele disse que cuidava só da parte burocrática, que não sabia de nada desse rolo do INSS. Tirar dinheiro dos aposentados e pensa, eu sabia de nada. Nada. Aliás, quem é que sabe de alguma coisa? Responda, por favor. E dentro dessa temática, para lembrar o saudoso Joselito Lucena, o senador Randolfo Rodrigues fazia um pronunciamento defendendo o governo Lula, que Lula é quem mandou investigar e tal. Aí foi aparteado pelo também senador Magno Malta. E Magno Malta disse: colega, senador, isso começou, foi lá em 16, não foi em 19, como vocês estão dizendo, não. Começou em 2016 no governo Dilma. Passou por Temer, passou por Bolsonaro. Aí quando Lula assumiu, multiplicaram por 1000 os descontos. Vamos ver aqui esse diálogo. Uma parte ao senador Randolph, para lembrar ele que não começou em 2019, começou em 2016.
no governo da Dilma. E no governo da Dilma existia altas declarações de amor do Lupe à Dilma, ao ponto de dizer que na grande crise que Dilma já estava vivendo, que ele só deixaria a pasta se ele fosse morto. Só sai a bala em 2016. E lembrar ao senador Randolfo que parece-me que ele não ouviu a entrevista do Lupe, assumindo a culpa. E lembrar ao senador Randolfo que, ainda que seja verdade o que ele disse, quem mais levou do dinheiro dos aposentados foi o irmão do Lula, o Frei Chico. Só aí foi 100 milhões. Isso vai render muito ainda. Pai, Filho e Espírito Santo, né? O Frei Chico. Diz que o Frei Chico está enrolado até o gogó. Mas na semana que vai começar o conclave para a escolha do Papa, lembremos do Papa Francisco e façamos as nossas apostas para o futuro Papa. Deixa o frade de lado, né? Deixa o Frei Chico sossegado por aí. Isso é Brasil, Anchieta. Agora, eu só quero saber como é que o aposentado e o pensionista que foi roubado vai fazer. Porque para tirar o dinheiro das contas, os caras tiraram ligeirinho. Aí será que para recuperar você vai ter que ir atrás de um advogado, você vai ter que fazer parte burocrática, você vai ter que ir ao site do INSS? Até agora ninguém sabe como é que vai ser isso. O certo seria o quê? O governo repor o dinheiro de todo mundo na conta. Tiraram sem avisar, coloque também sem avisar. É isso. Por aqui o governador João Azevedo tem vários compromissos hoje. Tem ministro em João Pessoa, inaugurando com o governador o novo porto de Cabedelo. Isso é destaque na imprensa estadual. Aqui está, João Azevedo e o ministro Silvio Costa Filho, Silvinho, inauguram hoje o novo porto de Cabedelo. Solenidade, se já não aconteceu, está acontecendo agora. Além desse compromisso aqui, o governador João Azevedo abre um outro evento hoje à noite, também na capital paraibana, diz respeito a águas, vamos ver aqui, Fórum Brasil das Águas. O governador João Azevedo abre o evento em João Pessoa, isso vai ser hoje à noite, na capital paraibana. E hoje, dia 5, também está começando aquele mutirão de negociações PROCON estadual, alguns órgãos do governo do estado, aqui em Campina Grande. Vai de hoje até sexta, isso, né? A gente mostrou aqui no bloco. Só mostrar o folder aqui, está aí. Isso. 92º mutirão de renegociação de dívidas. Então, quer limpar o nome, corra, é ali por trás dos Correios, naquele onde funcionou a Faculdade de Administração, né? Um local bem central aqui de Campina Grande. O vice-governador Lucas Ribeiro tomou gosto na peça, como a gente diz lá em Serra Redonda, e está correndo o trecho, está correndo o estado. E contratou uma equipe de marketing para registrar todos os seus passos e todas as suas declarações. Coisa de quem será candidato ano que vem. Mais um em campanha. Olha aqui. Lucas Ribeiro confia na saída de João, do governo, e na sua candidatura, e já contratou os marqueteiros da campanha. Olha o pessoal trabalhando aqui. Você está vendo? Todo o aparato. Com a expectativa de que o governador João Azevedo possa deixar o cargo para disputar o Senado, Lucas se movimenta para viabilizar a sua candidatura à reeleição. O investimento em uma equipe de comunicação experiente é parte central dessa estratégia. Está trabalhando, viu? Está danada. Enivaldo Ribeiro bateu os 90 do Botafogo, Lucas tem 32 para 33, está com todo ganho, não está não? Tá sim. Correndo o estado todo. Com certeza. Aí vai encontrar Cícero por aí, Efraim por aí. Cícero também está correndo trecho, né? Rodando o estado todo. E anunciou Roberto Carlos no dia 5 de agosto, no busto de Tamandaré. Eita. Show ali aberto para todo mundo na areia de Itabaú, 5 de agosto. Tá, amigo. Roberto Carlos. E segundo Marcos Marinho, o cachê do rei para show assim aberto é só de R$2 milhões. É o presente que Cícero, pré-candidato, vai dar à população de João Pessoa. Hoje é a sua principal base eleitoral, onde ele é prefeito pela 4ª vez. Boca maldita de hoje. Você sabe que é comum que os departamentos de jornalismo das emissoras de televisão escalem repórteres. Tem um buraco na Assis Chateaubriand, tem um buraco na Liberdade, no Alto Branco, vai lá ver esse buraco. Aí você vai, faz a matéria, mostra. Depois a prefeitura conserta e diz, nós consertamos o buraco lá, o pavimento, aí o pessoal vai fazer outra matéria. Tem uma cidade chamada, meus amigos, Poção de Pedras, no estado do Maranhão. Tinha lá um buraco, uma confusão danada, todo mundo reclamando, a repórter foi, fez a matéria e depois avisaram, a prefeitura consertou. Aí uns chamavam de buraco do prefeito, outros chamavam de buraco do eleitor
e a repórter, na hora de fazer a matéria, acabou puxando o buraco para ela. É a nossa boca maldita maranhense de hoje, Anchieta. Estamos novamente aqui no buraco que eu tinha mostrado antes e agora o prefeito de Poção de Pedra tapou o meu buraco, tapou o nosso buraco, graças ao prefeito que tapou o buraco. Que situação! Minha gente, eu lembrei, aqui em Campina Grande houve um buraco muito famoso na Floriano Peixoto, ali de lado do Café Aurora. Sim. E o povo reclamava na época e ligava para tudo que era programa de rádio e não tinha jeito de consertar esse buraco. Aí um dia, Dagoberto Pontes, nosso colega jornalista, disse: aquele ali, a partir de hoje, está batizado como o buraco do prefeito. Pronto. No outro dia consertaram. Resolveu. Vai ali. É isso, Chico. Até amanhã, então. Até amanhã. Muito bem, agora vamos a Brasília saber outras novidades da capital federal com Napoleão de Castro. Cumprimentos, Anchieta. Muito boa tarde a você, cumprimentar Paulo Roberto, toda a nossa equipe e de forma especial o nosso telespectador nesta segunda-feira, 5 de maio. A gente retorna de Brasília, Palácio do Planalto e abre a semana com as informações, atualizando a agenda dos nossos telespectadores com os temas mais relevantes aqui na capital federal. O presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, está aí em nosso estado, participando agora no final da manhã desse processo de reinauguração de estruturas que foram criadas pelo governo em relação ao Porto de Cabedelo e já à tarde deve estar aqui em Brasília, para onde ele ruma agora após o almoço, onde tem uma pauta cheia nesta semana de temas importantes. Hoje pela manhã, inclusive, em entrevista aí no nosso estado, ele voltou a falar da questão do projeto de anistia. Ele disse que não há necessidade de assodamento, tem que se ter calma e analisar verdadeiramente cada setor envolvido naquela questão do 8 de janeiro de 2023 e também a formação do projeto, que é um projeto, uma lei não só para aquele caso, mas principalmente para o futuro do país em outras ações que possam ocorrer. Aqui em Brasília, em nível de destaque, a gente tem a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja a partir de amanhã para a Rússia e também para a China. Ele passa 2 dias em Moscou e depois vai para a China. É uma agenda que preenche praticamente a semana do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em termos de Brasília, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga os militares da reserva e civis que integram o chamado Núcleo 4 da denúncia feita pela PGR por suposta participação na tentativa de golpe de Jair Bolsonaro e integrantes da administração pública, destacando que ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e também outros integrantes do seu governo já foram tornados réus nesse processo que envolve 5 crimes. E uma notícia diplomática importante, tomada e anunciada pelo governo americano aqui em Brasília. A condição de que a embaixada norte-americana no Brasil desmentiu o deputado Eduardo Bolsonaro de que uma missão daquele país estaria vindo ao Brasil para um enfrentamento ou para uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A embaixada dos Estados Unidos referendou e reafirmou que isso não é verdade e que a sua equipe, a equipe americana, está vindo discutir a questão da segurança pública, da violência e do narcotráfico internacional. São os destaques, as informações desta segunda-feira do Palácio do Planalto para o Em Dia da Rede ITA, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão. Olha, uma notícia